Olá, meu nome é Sabrina de Castro, espero que todos estejam bem. Minha dupla é Isabela Pereira Rodrigues e hoje nós vamos apresentar um estudo sobre as NFTs. Bom, a gente decidiu começar pela base da criptoarte, da criptomoeda e das NFTs que estão inseridos nesse meio, que é a origem das moedas, e da arte, e traçar essas duas linhas até a parte da evolução que chega à ideia da criptoarte das NFTs. Bom, começando pela evolução das moedas, tudo começou lá na pré-história, com o ser primitivo que se utilizava da caça, da pesca e de instrumentos rústicos para a sobrevivência. Depois, com o aprimoramento desses instrumentos rústicos, começaram a ter novas descobertas, como o fogo, no período neolítico, cerca de 7.000 anos antes de Cristo, e a roda, 3.500 anos antes de Cristo. Só que, com essas novas descobertas, começaram a ocorrer o acúmulo de certos objetos, de certos materiais. E foi necessária a troca desses materiais, que foi denominada escambo. Então, se o meu vizinho tinha muita carne e eu tinha muito leite, eu trocava o meu leite com um pouco da carne dele. Nós dois tínhamos mais opções de alimentação e isso evitava o desperdício, porque não existiam tecnologias para a conservação desses materiais, desses alimentos na época. Era muito utilizada na Idade Antiga, na Idade Média e até na época pré-colonial, como mostra aqui. E depois disso, na verdade, isso ocorreu paralelamente, perto dos anos 3.000 a.C., ocorreram a criação das moedas mercadoria, como o gado e o sal, que eram objetos hipervalorizados, o gado porque dava para utilizar sua carne, o leite, a pele, e o sal por ser um alimento não perecível, ele não estraga tão facilmente. E isso ocorreu, isso derivou, na verdade, a produção das primeiras moedas na Lídia no século 7 a.C., que eram objetos de metais que representavam estruturas de poder e até estruturas culturais, porque figuras históricas da época eram cravadas, imagens de figuras históricas da época eram cravadas nesses metais, e de poder, porque representavam um poder de aquisição, né? E, mais uma vez, essas moedas elas foram acumuladas por certas pessoas que precisavam guardar em alguns locais seguros. E esses locais seguros, na época, eram bancos. Só que não eram os bancos de hoje em dia, eram casas que tinham cofres. E aí, as pessoas que moravam lá, que trabalhavam lá, guardavam as moedas das pessoas que precisavam guardar em cofres e davam goldsmiths notes em troca, que eram como notas fiscais daquela época. E assim foram surgindo as primeiras cédulas de papel moeda, como as que nós vimos hoje em dia. Só que essa evolução da moeda ela tem um papel muito forte na evolução da arte, porque a arte antes era uma forma de expressão. Você expressava na música, em pinturas, em poesias, poemas, em muitas coisas. Só que com a evolução da moeda, a arte foi começando a ser comercializada também, foi sendo um objeto de comércio. E assim como as moedas também, ela tem uma evolução histórica bem parecida. Então, tudo começou lá na arte pré-histórica, na arte rupestre, onde os pré-históricos pegavam sangue de animais, alguns tintos que tinham de folhas, de algumas árvores, e rabiscavam ali nas pedras o dia a dia, o que eles viam, animais e tudo mais. E depois passou para a arte antiga, mesopotâmica, egípcia, grega, romana e paleocristã, que utilizava bastante do critério religioso e de um meio arquitetônico. E esse meio arquitetônico e o critério religioso, eles foram ainda mais reforçados durante a arte medieval, que era bem feita em capelas, em igrejas, era bem bonito até de se ver, mas tinha um viés religioso muito forte. E isso tudo passou para a arte moderna e contemporânea, que se aproximam mais da ideia de arte como a gente conhece atualmente, né? E com o tempo, foram surgindo novas tecnologias durante a Revolução Industrial, com o passar dos séculos, e foi criada a mídia digital, que é uma arte produzida digitalmente que a gente vê hoje em dia, na palma da nossa mão, no nosso celular. A gente entra, tem muitos slogans de marcas, artistas mesmo no meio, em redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tudo feito pela mídia digital. Só que um bom tempo depois da mídia digital, e até influenciado por essas últimas formas de arte aqui, da arte moderna, contemporânea, digital, e do comércio, junto com a evolução da moeda, do dinheiro, surgiram as criptomoedas. Como que ocorreu esse surgimento? Em 31 de outubro de 2008, houve ali uma troca de e-mails. Dentro de um e-mail, tinha um artigo acadêmico chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que está disponibilizado aqui nesse link. E o autor utilizou um pseudônimo Satoshi Nakamoto, que até hoje é desconhecido. E ele explicou as criptomoedas como um conjunto de operações de computadores que formavam uma rede na qual cada máquina é um nó. Então, cada um desses computadores significa um nozinho de uma rede.
Mas como que funciona esse conjunto de operações, de redes, de computadores, de nós? É tudo bem confuso, né? Então, cada máquina dessa, cada computador, ele é codificado com duas chaves, uma pública e uma privada. E para encriptar, para assegurar, codificar essa transação e garantir que cada uma delas seja única. E aí, depois de ser codificada por duas chaves, cada transação é transformada em um bloco de texto chamado hash. Perdão. Compartilhado com os nós da rede. Então, esse hash, esse bloco de texto, depois de passar pelas chaves, ele é compartilhado com todos os computadores da rede e acrescentado em uma espécie de caderninho de anotações que todos os usuários têm, que são chamados blockchains. Mas, o que são esses blockchains? Bom, explicando um pouquinho deles, que eles são bem importantes dentro desse ramo da criptomoeda, eles são os bloquinhos, né, de anotações, que se utilizam de provas de trabalho e de cálculos matemáticos para garantir que essa grande cadeia de blocos, essa rede toda de computadores, de nós, de tokens, enfim, de um monte de coisa, essa cadeia de blocos de registro seja mais sólida e imutável. E por isso são feitos registros digitais dessas transações, uma representação clara, bastante definida do ambiente da criptografia, que tem o nome de token. Então, o token são os registros das transações feitas nos blockchains, certo? E com isso, a criptografia ela torna o ambiente das criptomoedas, da troca, da comercialização de muitos objetos dentro desse meio, muito mais seguro, mais capaz, mais eficaz, e tendo como ideia principal de criar uma organização financeira baseada em regras, e uma organização financeira descentralizada principalmente, que não se utiliza de bancos, de instituições governamentais, para fazer essas intermediações entre cliente, vendedor, acumulador e assim por diante. Então, foi um marco, assim, a criação das criptomoedas, porque é algo muito bem seguro, como vocês viram, tem duas chaves, e depois ainda tem mais codificação e cálculos matemáticos, e aí tem um registro, esses registros ainda têm anotações, que são os chamados tokens, então é tudo muito bem protegido. Se você for tentar burlar esse sistema, precisa de muita coisa, muito além do que algo físico, né? E por isso tem tanta ascensão hoje em dia. E agora a gente entra aí nesse contexto com as NFTs, que são os tokens não fungíveis presentes aí nas criptomoedas. Esses tokens, eles são uma categoria da criptomoeda focada em ativos únicos e exclusivos. Eles são intangíveis, imutáveis, únicos e exclusivos. Então, eles são uma forma de inovação disruptiva. Então, eles alteram a forma como os processos de produção ocorrem, a maneira como as pessoas alocam as riquezas e como as cadeias de ativos podem ir se transformando ao longo do tempo. Então, é uma evolução muito rápida, contínua, de comercialização de produtos dentro do meio digital, com muita segurança e exclusividade, né? E eles são baseados principalmente no uso da ciência e da tecnologia como os grandes mediadores do sistema monetário. E como eu disse, não de bancos, não de instituições centralizadas. É tudo bem descentralizado, que dependem apenas de codificação. Apenas não, né? De tudo isso. Bom, isso tem uma grande relação artística, porque se antes as artes elas eram primeiro que elas nem eram comercializadas, né? Elas eram apenas formas de expressão, que você expressava ali o seu sentimento naquele momento, na música, na poesia, e em todas as formas que existem. Mas com o tempo, como eu já expliquei na evolução ali da arte das moedas, elas passaram a ser comercializadas, e com as NFTs elas não passam de uma fachada para o verdadeiro valor das moedas, que são um conjunto de código por trás daquelas imagens, daquelas artes que são vendidas nesse meio da criptografia. E aí, existem duas linhas evolutivas que a gente já apresentou, a monetária e a artística, e a gente prezou por isso nesse trabalho, para trazer esses aspectos de inovações, tanto incrementais e radicais, que a gente vai apresentar a seguir, que estão inseridas dentro desse campo das criptomoedas, das tecnologias, da ciência. Bom, e aí a união dessas duas linhas, com a união dessas duas linhas, a arte passa a ter como principal função a comercialização, funcionando como moeda de troca na economia digital global. Então, a arte, junto com a ciência e a tecnologia, passa a ser, a partir das NFTs, a melhor forma, na verdade, a forma mais tecnológica de economia digital global, segundo as pessoas do ramo da criptomoeda. Bom, então, aqui fica o questionamento: as NFTs, elas são o início do futuro ou uma reimaginação do passado? Para a gente tentar ou não responder a essas perguntas, a gente começou com a colocação de duas inovações, dois termos desenvolvidos por Schumpeter em 1939 em seu livro Business Cycles,
que são as inovações incrementais e as radicais. As inovações incrementais, percebam, é uma reimaginação do passado visionando a melhoria do futuro, tendo como tópico fundamental o aperfeiçoamento de sistemas já existentes com o uso da tecnologia. Um exemplo disso é se eu tenho uma empresa que vende um produto e eu vejo que as pessoas estão precisando de uma melhoria nesse produto, eu vou olhar para o produto que eu criei no passado, ver o que as pessoas estão precisando no presente ou o que eu posso fazer para o futuro e inserir isso no meu futuro, com aprimoramento de técnicas, uso de tecnologia e muita coisa. As inovações radicais, na verdade, são um processo mais complexo, algo completamente diferente dos seus antecessores, ou seja, começa da estaca zero. Não tem algo do passado que já existia. Eu vou fazer o algo agora. Então começa da estaca zero, que é o novo para o mercado e que traz uma grande mudança tecnológica, estrutural, operacional. É algo muito, muito novo. Realmente não existia nada igual antes. Essas são as inovações radicais. As incrementais é que já existia algo antes e a gente pega e incrementa para poder melhorar. Então, começando com as inovações incrementais. Explicar mais um pouquinho o que acontece. Bom, a inovação incremental, ela é a atualização em serviços, produtos, processos ou métodos adotados para produzir algo. E aí acontece uma série de aperfeiçoamentos contínuos aplicados para permanecer no mercado. Então, as empresas querem permanecer no mercado, elas têm esses objetivos, né, de crescer e permanecer naquele mercado e manter o interesse dos usuários, a competitividade de ofertas, como no caso do Windows e da Apple. O Windows, a cada ano, praticamente, ele se aprimora. O Windows 10, 12, 13, por aí. E a Apple, posso dar o exemplo dos iPhones, que a minha época é do iPhone 4 e já tá no iPhone 13. Então, se uma câmerazinha, eles veem que tem um foco menor, eles vão trabalhar naquilo, olhando pro passado. Eu tenho o iPhone 8. O iPhone 8, ele não tem um foco tão bom. Então, o que as pessoas do presente estão precisando? Elas estão precisando de foto ali na palma da mão delas, uma foto boa, uma foto legal. Então, eles vão olhar pro passado, ver o que eles já fizeram, ver o que as pessoas precisam no futuro e implantar aquilo lá na frente, uma melhoria, certo? E aí, quanto à comercialização da arte nesse meio de inovações incrementais, a moeda ela é inserida no meio comercial. Além de ter simplificado a troca dessas riquezas no mundo real, ela acelerou a criação de novas formas artísticas com moldes incrementais. Então, se eu tenho uma forma artística que ela hoje, eu vejo que ela não está dando tanto um comércio legal, eu vou tentar aprimorar ela para que ela seja de uma forma melhor. Isso acontece até no ramo da NFTs, que a gente vai explicar mais à frente. E isso até o professor Steven Strauss, professor de Harvard, especialista em gestão estratégica de inovação, afirma que a maior parte das inovações da nossa era da revolução digital atual, na verdade, são incrementais e não revolucionárias. Pensem que é a maior parte, por isso que fica a incógnita que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, a arte cibernética, que ela é colocada dentro dessa comercialização digital, dessas inovações incrementais digitais, ela tem um ramo muito de pluralidade. Então, a gente tem a inserção da arte em uma plataforma de itens digitais infungíveis em um formato que nós já conhecemos, que são as NFTs. Então, a arte passa de um ramo comercializado assim, fisicamente, para um ramo totalmente digital e exclusivo, intangível, que são as NFTs. E a gente tem até algumas analogias legais para se fazer quanto a essa exclusividade de coisas intangíveis, fundamental para esses tokens intangíveis que são as NFTs. Por exemplo, tem uma máquina que se chama Daguerre, que foi o Louis Jacques Daguerre, em 1837, que ela representa uma maneira de fixar uma imagem obtida com uma câmera sobre uma placa metálica. Aquela imagem, ela não poderia ser copiada em outra placa de metal, porque a placa de metal poderia variar, a força que a pessoa colocava poderia variar, a metodologia. Então, era algo, na época, totalmente intangível. Assim como as pinturas, as obras de arte, como a de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, muito famosa. Apesar de ter muito Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente dá em imagens como essa, até aqui tem uma representação dessa imagem, ela não pode ser copiada tão fácil assim como a Mona Lisa que está lá no Museu do Louvre. Não, porque é praticamente impossível copiar as pinceladas, o modelo de arte que o Leonardo da Vinci fez, as camadas. Então é algo muito complexo, algo intangível. E no caso das NFTs, essas expressões artísticas ou de inovações tecnológicas, como o Daguerre e a Mona Lisa, elas seriam os blockchains, que são as assinaturas codificadas lá com as senhas e tudo mais, com as chaves, e utilizadas por autores e usuários, muitas vezes anônimos. E aí entra a arte digital, como eu falei para vocês.
Então, a arte digital ela tem um viés de inovação incremental, as NFTs. Então, na melhoria inicial das criptomoedas, da tecnologia de segurança de informação e do estudo de sistemas computacionais. Então, antigamente, eu tinha as criptomoedas. Só que aí eu peguei e coloquei o blockchain, que foi uma melhoria que eu achava que as pessoas precisavam descentralizar o comércio delas daquele banco, daquelas instituições governamentais, coloquei o blockchain e dali em diante eu criei algo novo. Então é algo incremental, digamos de passagem, né? Porque daqui a pouco a gente vai explicar de uma forma radical como que a gente pode ter essa visão, né? Então, aqui ó, porém foram inseridas no mercado como algo extremamente novo e seguro. Então, será que não seria uma forma radical? Blockchains. Foi a diferença que eu falei para vocês, que houve a solidificação entre a memória técnica das operações, que envolve esses tokens, e o processo de descrever os dados do ativo da rede, funcionando como uma certidão de originalidade do item, tudo baseado em códigos. Por mais que existam cópias dessas obras, desses produtos, por exemplo, das imagens que o Neymar comprou, uma NFT que o Neymar comprou, tem várias cópias na internet, mas somente uma é original, assim como a Mona Lisa de Da Vinci. E o processo de descrever ali, ó, funcionando como uma certidão de originalidade, é algo muito parecido com o da Guerre, entendeu? Então, essas analogias serviram pra gente entender melhor como que funciona, por que as pessoas querem algo tão exclusivo, tão intangível. E somente essas inovações incrementais, na verdade, elas não são suficientes para manter um empório sempre inovador e criativo, que é o comércio atual. Né, a gente tem aí um comércio global enorme, gigante, e somente inovações que, por exemplo, eu tenho um mouse aqui e eu quero melhorar esse mouse, não servem para a nossa evolução. A gente tem que ter coisas realmente novas. E há também a grande necessidade de algo que modifique totalmente a estrutura mundial, assim como foi criado o computador, o avião, ou essas coisas assim que são bem radicais e que ajudam bastante na sociedade. E agora a gente vai discutir por que a NFT também pode ser algo radical. Porque apesar dela ter sido incremental, de você olhar para os bancos, olhar para a evolução da moeda e tentar melhorar aquilo, ela foi algo totalmente novo, assim como o avião foi, que vem aí entrando em ascensão muito grande nos últimos tempos. Então é algo bem legal a ser discutido. E agora entra a Isabela. Analisando as informações apresentadas pela Sabrina, percebemos que no âmbito tecnológico existe uma tendência das inovações serem consideradas como incrementais. Porém, no âmbito socioeconômico, as mudanças observadas condizem mais com as inovações radicais, uma vez que as NFTs trazem novas perspectivas de como a arte pode ser percebida e comercializada. Quando falamos das inovações radicais referentes às NFTs, podemos comentar em um primeiro momento sobre as inovações sociais, que são resumidas basicamente no aumento da proximidade, seja ela física e geográfica ou emocional e comunicativa. Quando falamos do aumento da proximidade física e geográfica, estamos falando do fato da arte digital ser acessível em qualquer localização do globo com acesso à rede. Isso significa que não importa onde o comprador e o vendedor do token digital estejam localizados, pois, desde que ambos tenham acesso à internet, a transação pode ser realizada. Já o aumento da proximidade emocional e comunicativa fala sobre os dois extremos da transação estarem interagindo diretamente e criando um vínculo pessoal. Isso ocorre porque antes a venda de arte era feita por meio de um intermediador, que servia como uma ponte entre o artista e o seu fã. Agora, com a criptoarte, o consumidor de arte, o colecionador, ele compra direto do artista que produziu aquele pedaço artístico. E, dessa forma, cria-se uma comunidade mais íntima e próxima. Uma citação que exemplifica muito bem essas inovações sociais e esse aumento da proximidade é do Philip Petter, o cofundador da Paradigm Education. Ele diz: então, do ponto de vista do artista, você pode vender para o mundo inteiro sem passar por nenhum galerista, que seria o aumento da proximidade comunicativa. Já do ponto de vista do colecionador ou dos estudiosos, se você descobrir o próximo Picasso, não precisa morar em Barcelona, perto dele, para negociar, que seria o aumento da proximidade geográfica. Segundo Philip Petter, isso é, literalmente, democratizar o mercado da arte. Ainda falando sobre as inovações radicais referentes às NFTs, podemos comentar em um segundo momento sobre as inovações econômicas, que trazem novidades tanto aos vendedores quanto aos consumidores envolvidos na transação do token digital. Ed Zipko, o cofundador e diretor da Superchief Gallery,
ele explicou a vantagem econômica das NFTs para os artistas de criptoarte, em uma entrevista com a Justabox Art and Culture Magazine. Ele disse para a revista, em uma tradução livre, que as NFTs criaram pela primeira vez na história um sistema de royalties para artistas. No passado, se uma peça de arte era vendida em um leilão por um grande montante anos após sua compra, 0% dessa quantia iria para o artista. Mas agora, se a NFT de um artista é revendida, 10% do valor vai para o criador do token, toda vez, para sempre. Isso começa a criar um modelo sustentável, onde artistas se dão bem quando aqueles que investem neles se dão bem. Cria-se um sistema onde os artistas e os colecionadores caminham juntos em uma mesma jornada. Essas inovações econômicas citadas pelo Ed Zipko são referentes à porção da comunidade composta pelos artistas. Porém, a outra porção da comunidade, que é composta pelos consumidores de arte, também sofreu com algumas inovações econômicas. Apresenta algumas inovações econômicas. Pois surge um novo perfil de compradores, que deixam de ser somente colecionadores de arte, como era anteriormente, e inclui agora investidores, ou seja, compradores cujo único interesse é movimentar o mercado e que enxergam as NFTs como um criptoativo qualquer e não como uma peça de arte. As inovações radicais são assim consideradas não somente por trazerem novidades exclusivas consigo, mas também por apresentarem riscos mais significativos. E isso não é diferente para as NFTs. Existe um nível elevado de emissões de gases de efeito estufa relacionadas à criptoarte. Isso ocorre porque as NFTs são primordialmente comercializadas em marketplaces que usam a Ethereum, que é uma criptomoeda baseada em um sistema chamado de Proof of Work, conhecido por consumir altas quantidades de energia. Esse sistema é utilizado como um substituto dos intermediários que, em sistemas tradicionais, supervisionam as transações, como, por exemplo, os bancos. Para manter os registros seguros, o sistema gera vários quebra-cabeças de difícil solução. É um processo que é propositalmente inviável do ponto de vista energético. A lógica é que, se forem necessárias quantidades absurdas de energia para acessar tais arquivos, é menos rentável para terceiros tentar intervir, adulterar ou corromper aqueles registros. Ou seja, a produção de NFTs, a comercialização de NFTs e todo esse processo tem um alto custo energético propositalmente, pois isso é um desincentivo à corrupção, ao roubo, à alteração de arquivos. A Ethereum, que é a criptomoeda mais utilizada nas trocas de NFT, usa aproximadamente a mesma quantidade de energia de toda a Líbia. É válido a gente lembrar que as NFTs representam somente uma porção do impacto ambiental causado pela Ethereum, mas também é importante lembrar que as NFTs são um forte incentivo a essa criptomoeda, uma vez que elas impelem a fabricação de mais máquinas para mineração de Ethereum e a criação de quebra-cabeças cada vez mais difíceis, cada vez mais complexos, consumindo cada vez mais energia e emitindo cada vez mais gases nocivos à atmosfera. Tá, nós falamos muito sobre os tipos de inovações, sobre inovações radicais em específico e sobre as NFTs no geral. Mas as NFTs são consideradas inovações incrementais ou inovações radicais? Bom, até mesmo as inovações radicais que eu citei aqui podem ser relativizadas. Por exemplo, se considerarmos que as NFTs não originaram a comunidade artística, que elas não foram as primeiras peças de arte a serem comercializadas e que elas não são a única forma de produção artística que contribui com a degradação ambiental, nós teríamos que considerar as inovações, a criptoarte e as NFTs como inovações incrementais. Porém, se formos procurar classificá-las não de uma maneira absoluta, mas sim pelas mudanças extremamente significativas que as NFTs causaram no meio artístico, que é o que nós vamos fazer nesse trabalho em questão, nós podemos dizer, de forma lógica, que as NFTs estão englobadas na esfera das inovações radicais. Ok, agora que já está definido que as NFTs representam sim inovações significativas para o mundo da tecnologia, nos resta uma pergunta. Quando nós discutimos criptoarte, nós estamos falando de ciência ou de tecnociência? Quando falamos de ciência, quando comentamos, sequer enunciamos o termo ciência,
nosso cérebro já associa alguns parâmetros que imaginamos que a ciência deve cobrir, certo? Objetividade, lógica, metodologia científica, teorização, neutralidade, vários outros. Então, a esse conceito de ciência objetiva, nós já estamos familiarizados. Mas e quanto à tecnociência? A tecnociência é um conceito, um termo criado por Gilbert Rothois, e significa a ciência produzida no contexto da tecnologia e por ela dirigida. Ou seja, é a ciência que assume como intrínseco a influência do meio e a influência social à produção científica. Existem várias particularizações e várias definições específicas do que tecnociência representa para cada autor. Para Javier Echeverría, por exemplo, a descrição do conceito de tecnociência é uma mudança na prática científica gerada no contexto da Big Science, na qual a busca do conhecimento é desprezada pela busca de gerar desenvolvimentos tecnológicos e inovações, que acabam sendo rentáveis para os mercados e compensem os investimentos que as empresas fazem. Segundo a concepção de Echeverría, a tecnociência é, ainda, uma mudança social na comunidade científica, um modo diferente de prática, de ação. A ciência perde parte de sua autonomia para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação e para o lucro. Ou seja, para Javier Echeverría, a tecnociência é uma ciência dirigida pela busca por inovação, por desenvolvimento tecnológico e por lucro, tudo isso a partir de uma inovação. O que, segundo o que vimos de NFTs até agora, condiz perfeitamente. Dessa forma, nós temos dois conceitos divergentes. Um que se diz baseado na completa objetividade e outro que aceita a influência social como uma parte intrínseca da produção científica e da evolução tecnológica. Em qual NFT se encaixa? Bom, averiguando as inovações motivadas pela criptoarte, percebe-se que todas elas estão relacionadas ou à sociedade na qual ela foi originada e inventada, ou ao seu aspecto altamente tecnológico. Assim, considerando seja a definição de Rothois ou a particularização de Echeverría, a conclusão lógica seria que NFTs fazem parte do âmbito da tecnociência. Mas isso ainda não parece muito correto. As NFTs são conceitos e são invenções muito complexas, e após investigar cada aspecto delas, elas não parecem encaixar em nenhum dos termos aqui abordados e explicados. Se o conceito de tecnociência fosse reinventado para adicionar um aspecto artístico à ideia de tecnologia, talvez fosse uma classificação mais adequada. Mas até mesmo na hora de classificá-la como inovação radical, nós tivemos certa dificuldade, porque sim, a criptoarte, as NFTs, elas tendem a ser inovações radicais, mas não parece parar por aí. Se nós pudéssemos, por exemplo, adicionar um elemento disruptivo à ideia já conhecida de inovação radical, criando o conceito de inovação radical disruptiva, poderíamos explicar as NFTs de uma maneira muito mais adequada, porque elas são inovações radicais por revolucionarem e até mesmo criarem certos conceitos, e são disruptivas por criar novos ramos sociais e econômicos. Dessa forma, nós não podemos oferecer a conclusão que gostaríamos, uma conclusão redondinha e perfeita com todas as respostas. Nós só podemos esperar e desejar que surjam termos adequados para explicar um conceito tão complexo e uma invenção tão diferente como as NFTs. Então, o que nos resta é isso, deixar várias perguntas e perguntar a você o que acha, onde as NFTs se encaixam. Muito obrigada!